Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Depois de passar uma semana no continente africano, o primeiro compromisso do presidente Lula foi sancionar a lei aprovada na semana passada que aumenta o salário mínimo para R$ 1.320. Também foi sancionado o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. A partir de agora, quem ganha até R$ 2.640 por mês e decidir pela declaração simplificada não terá que acertar as contas com o leão. A mudança no imposto de renda já está valendo desde maio porque a lei assinada pelo presidente torna definitivo o que tinha mudado em maio através de uma medida provisória. E não mudou só para quem ficou isento. Como o IR é cobrado por faixas de renda, na verdade, o valor descontado do salário todos os meses mudou para todo mundo. Como é calculado o valor que é descontado do seu salário todos os meses? Quem ganha até R$ 5.000 também foi beneficiado pela mudança? E o que muda para quem tem salário acima de R$ 5.000? Alberto Aizenthal, professor de Economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, é quem vai nos ajudar a entender os impactos dessas medidas na nossa vida e na economia do país. Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, professor. Muito obrigado, Celso e Emerson. É um prazer estar aqui com vocês. E quem participa comigo dessa conversa é Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Emerson, na verdade, o piso para isenção do imposto de renda mudou para R$ 2.112. Mas o governo criou um sistema para que o benefício seja garantido para quem ganha até 2 salários mínimos atuais, ou seja, R$ 2.640. Como é que funciona esse sistema? Oi, Celso, obrigado pelo convite. Olá, professor. Celso, quem ganha até R$ 2.640 passou a ter direito a uma dedução mensal fixa sobre o salário de R$ 528, aplicada automaticamente. Com isso, a renda dessa pessoa para a Receita Federal cai para os R$ 2.112 do piso e a pessoa fica isenta. Professor, esse desconto mensal de R$ 528 também pode beneficiar quem ganha mais que os R$ 2.640? Sim, com certeza, porque o número da dedução ele vai evoluindo conforme as várias faixas que você tem no imposto de renda. Então, hoje as faixas elas foram todas atualizadas e que não vinham sendo atualizadas desde 2015, quer dizer, há quase 8 anos. Tanto a faixa de isenção agora ela é superior como as demais faixas também. Professor, esse desconto de R$ 528 não vale a pena para quem tem outras despesas para debitar do imposto de renda, como gastos com educação ou saúde? Esse cálculo do 528, na verdade, ele é uma dedução fixa que você aplica sobre a sua renda e depois você faz o cálculo do percentual. Então, é mais uma questão contábil, essas deduções. Agora, para ficar mais claro, como a medida afeta todos os brasileiros, ainda que de maneira diferente, nós precisamos entender aí como o imposto de renda é descontado todos os meses dos nossos salários. O nosso salário é dividido em faixa de rendas para essa cobrança sobre a parcela equivalente ao piso de R$ 2.112. Então, ninguém paga imposto de renda? Quem tem renda mensal até 2.112, o que a gente está falando é do imposto de renda pago na fonte. Esse é aquele imposto de renda que é deduzido mensalmente e ele vai direto no holerite do funcionário. Então, quando ele recebe no mês seguinte os seus vencimentos, ele já é deduzido. E esse imposto de renda na fonte mensal, ele é diferente do ajuste anual que é feito e que a gente declara o famoso imposto de renda quando vira o ano. E a gente acaba declarando até ou 30 de março, ou final de abril, às vezes é estendido até o final de maio. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o imposto de renda deduzido na fonte, isso é feito mensalmente, se utiliza das mesmas tabelas e das mesmas alíquotas, e a outra é o ajuste anual feito uma vez por ano. Agora, professor, para tentar detalhar melhor ainda, vamos considerar um salário de R$ 5.000 mensais. Quanto é que esse trabalhador vai pagar de imposto de renda de acordo com a nova tabela? De acordo com a nova tabela, quando está acima de R$ 4.664, ou seja, R$ 5.000 está acima desse valor, a alíquota é de 27,5% e o valor fixo de dedução é de R$ 884. Então, se deduz esse valor de 884 e depois se aplica o 27,5%,
de imposto de renda. Então, quem recebe acima já está nessa faixa superior. A tabela do imposto de renda não era corrigida desde 2015, como o senhor já falou. O brasileiro ainda está pagando muito mais imposto que no passado? Com certeza está pagando muito mais imposto, porque de 2015 para cá a gente vivenciou inflação, tudo que a gente compra ficou mais caro, mas a renda também subiu. Então, o que acontece é que na medida em que a renda sobe nominalmente falando, não quer dizer que essa renda aumentou o poder aquisitivo, está comprando mais, não quer dizer isso, mas nominalmente o número é maior, como essa tabela de imposto de renda ela não se altera desde 2015, o que aconteceu é que as pessoas, os seus rendimentos foram entrando em classes maiores, como se elas estivessem realmente ganhando mais, como se realmente elas estivessem tendo maior poder aquisitivo ou até ficando mais ricas, o que a gente sabe que não é verdade. Então, na medida em que a tabela ela não é corrigida, todo mundo começou a pagar mais imposto, inclusive as pessoas que ganham menos, que são das classes mais populares da população, elas acabaram não sendo isentas, ou deixando de ser isentas e entrando numa faixa que tem que pagar imposto. Então, isso cria uma distorção enorme, população que não deveria estar pagando começa a pagar cada vez mais ano a ano, em função da inflação. Então, é muito bem-vinda essa correção. Professor, o presidente Lula prometeu até o fim deste seu mandato isentar de imposto de renda os salários de até R$5.000. É um desafio para um governo que prevê aumento na arrecadação nos próximos anos. O senhor acredita que é possível cumprir essa promessa? São dois fatores interessantes. Primeiro que os R$5.000 até o final do mandato não são 5.000 de hoje, porque a gente tem que considerar a inflação. Então é um número um pouco menor, mas mesmo assim é um enorme desafio, porque quem ganha até 3 ou 4, eventualmente 5, realmente não tinha que pagar imposto de renda, fora que não é só a questão de pagar o imposto, que as famílias estão transferindo renda de gasto, de investimento próprio para a União. Não é só essa questão. Pagar imposto custa, é trabalhoso, tem que ter controle, etc. Então, o mais simples é isentar mesmo. Se você pensa que a função primordial do governo é distribuir renda, é cobrar de quem tem mais e trazer benefícios sociais para quem tem menos, não faz sentido cobrar de quem não tem ou quem tem menos. São dois trabalhos, é cobrar para devolver. Agora, para compensar a arrecadação perdida com essa mudança no imposto de renda, o governo anunciou aí um projeto para cobrar imposto dos fundos de investimento fechados. Não são os fundos de investimento acessíveis a investidores comuns, né? Que tipo de fundo é esse e por que esse investimento ainda não pagava imposto, hein, professor? É um fundo muito específico, não é um fundo público, é fundo de quando determinada empresa ou pessoas, ou uma pessoa, ela abre um fundo para fazer um investimento próprio e deve ter tido talvez alguma questão política para que isso não tenha passado no passado. É importante essa cobrança pode ajudar numa melhor distribuição de renda. Fica a dúvida se esse número que vai ser obtido agora compensa ou é relevante para cobrir o que vai deixar de ser recebido na outra ponta, mas independente de cobrar esse fundo, é importante na questão do imposto de renda que o governo abra mão, suba as alíquotas e que vá buscar ou através desses fundos fechados ou de outra forma, ou principalmente através de uma melhor gestão das suas despesas, para que ela consiga compensar essa perda da correção da alíquota do imposto de renda. Muitos especialistas consideram que tentar taxar esses fundos de investimentos fechados não funciona, porque esses investidores podem transferir seu dinheiro para outros países que não cobram impostos. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente. Esse é um recurso que pode sair desse fundo e ir para qualquer outro fundo em qualquer outro lugar. É um dinheiro que tem bastante flexibilidade, velocidade. Não sei se é a melhor situação. O governo sim pode ir atrás, pode tentar, pode taxar. Não tem nada a perder, porque na medida que hoje ele já não cobra, mesmo que esses fundos eles caminhem para outros lugares, ele não vai perder, porque ele já não cobra hoje.
Mas também não acho que seja a melhor alternativa para o governo essa abordagem. O governo devia se preocupar, sim, em não caçar mais recursos, não pura e simplesmente aumentar taxa, aumentar alíquotas, etc., ou criar mais impostos. O governo tem que trabalhar na questão de olhar para os seus custos, na gestão e melhorar a sua ineficiência. E isso é um silêncio absurdo. Os dias, as semanas e os meses passam e a gente não vê uma palavra, uma sentença sobre melhoria de alocação de recursos. A União cobra 20% do PIB anualmente, de tudo que a gente produz, 20% vai para a União em forma de tributos. O brasileiro paga quase 35% do PIB em impostos. Nenhuma entidade governamental fala sobre melhoria de eficiência e melhor alocação de custos. Agora, além de mexer com o imposto de renda, a lei sancionada pelo presidente Lula corrigiu aí o valor do salário mínimo. E mais que isso, criou uma política para o reajuste do mínimo. Se a economia crescer, o salário mínimo pode aumentar acima da inflação. Como é que vai funcionar isso, professor? Isso é bom e é complicado ao mesmo tempo. É bom porque quando a gente fala em salário mínimo, o salário mínimo é um mal necessário. Se você pega um livro-texto de economia, ele é contra salário mínimo, porque o salário mínimo acaba criando uma artificialidade no mercado e se as empresas não conseguem pagar o mínimo, elas acabam indo para a informalidade e a gente tem 40% de informalidade hoje no país. Teoricamente é interessante, mas na prática acaba não funcionando. Mas, por outro lado, a população brasileira é tão carente e tem tanta oferta de mão de obra que se você deixar para livre mercado, o que acontece é que os salários seriam absurdamente baixos. Então, você fixar é uma forma, cria artificialidade, mas é a forma que o mercado encontra. A questão é, você associar a inflação ao salário mínimo, ok, porque aí é uma forma que você tem de recuperar a perda de poder aquisitivo em função da inflação. Você querer atribuir crescimento real é uma boa intenção, é muito bonito de se ver. O problema é que na medida em que você já não consegue que toda a economia brasileira ela fique dentro da questão de formalidade, ou seja, dentro do salário mínimo, isso já não acontece. Na medida em que você transfere o PIB, o crescimento do PIB só positivo para o crescimento do salário mínimo, quando o PIB for negativo, você vai manter o crescimento do salário mínimo. Então, em época de queda, a população, a economia tem uma perda, você mantém o salário mínimo. E quando ele cresce, ele cresce. O que você vai criar é uma grande distorção, e se você já tem informalidade, você vai ter uma pressão maior para aumentar a informalidade. Agora, professor, ao criar essa política para o salário mínimo, o governo mexe também com o valor pago para os chamados benefícios sociais, como o benefício de prestação continuada, o BPC. Isso pode afetar os planos de contenção de gastos do governo. É uma bomba relógio, porque você aumenta a BPC, a aposentadoria, a pensão, e é bom lembrar que o que mais come de recursos hoje dos pagamentos dos impostos pagos é mão de obra, são salários, só a Previdência ela leva hoje 53% dos gastos. Se você aumenta quem está na ativa a questão do salário mínimo, você pode criar essa artificialidade, aumentar o número de pessoas trabalhando na informalidade, isso é um fato concreto e real, e você cria uma bomba relógio para as despesas e custos do próprio governo, que já briga e já luta para tentar tirar mais recursos da sociedade, cobrando mais tributos para conseguir fechar suas contas. Então, isso aumenta as chances de manter o déficit. Nós estamos aí no meio da implantação de uma reforma tributária e, por enquanto, a reforma em votação no Congresso trata dos impostos sobre consumo. A segunda etapa será a reforma dos impostos sobre a renda. O senhor acredita que virá aí uma mudança profunda nesses impostos? Nós teremos um imposto sobre grandes fortunas? Eu acredito que sim, eles devem mexer provavelmente em mais faixas de alíquotas para pegar rendas superiores. A questão de fortuna é definir fortuna em sentido de que fortuna é renda, porque esse é um tributo sobre renda. Eles vão querer pegar quem tem maior renda ou eles vão querer pegar quem tem patrimônio? Essa é uma discussão importante, porque definir riqueza através de renda ou de patrimônio, porque
Em geral, quando falam de grandes fortunas, acabam entrando em patrimônio, mas o patrimônio já foi tributado no passado, na medida em que, para ter o patrimônio, houve renda e a renda foi tributada. Então, essa é uma discussão que vai levar muito tempo e vai ser bastante acalorada. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação de Alberto Aizental. Ele é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, professor. É um prazer estar aqui com vocês. E agradeço a companhia de Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Emerson. Obrigado, Celso. Agradeço também ao professor pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!